Bom dia, pessoal. Essa nossa aula de número 5, referente à mecânica dos solos. Espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, entre em contato via WhatsApp. Ok? Nessa aula, gente, a gente vai falar sobre a classificação dos solos, né? Existe duas classificações, uma classificação universal e a outra classificação TRB, que a gente chama, que é muito utilizada na área de pavimentação, né? O importante dessa classificação dos solos é para o tipo de solos a ser utilizados, né? Ou, no caso da construção civil, eles importante essa classificação dele para que tipo, por exemplo, de fundação que você vai executar uma estrutura. E no caso da pavimentação, o tipo de solo apropriado, se for no caso, por exemplo, de uma construção de estradas, é, essa classificação ela é muito importante porque quando você se constrói uma estrada, quando executa uma estrada, o solo ele é importante porque existe duas partes, vamos dizer assim, na construção, por exemplo, de uma estrada. Primeira parte que a gente chama de terraplenagem, usualmente o tipo de solo usado nessa parte é como se fosse uma preparação de aterro ou de corte. Nesse caso, a classificação do solo ele é mais pobre, vamos dizer assim, né? Não é exigido um suporte tão grande, igual, por exemplo, depois quando você termina a terraplenagem, vem a pavimentação. Então vem uns solos de pavimentação, né? Subleito, subbase e base, e depois finalmente você coloca o asfalto em cima. E esses solos da pavimentação, eles são classificados de acordo com o seu suporte. Então, gente, como você classifica um solo, né? Para você classificar um solo, basta você determinar um grupo composto por esses solos, que esses solos têm características e propriedades geotécnicas muito semelhantes ou similares, né? Então, o objetivo dessa classificação dos solos, sobre o ponto de vista da engenharia, é poder estimar o provável comportamento desse solo e, pelo menos, orientar o programa de investigação necessário para permitir a adequada análise de um problema. Então, os sistemas de classificação de solos, eles nos ajudam a organizar ideias e orientar o planejamento das investigações. É muito discutida a validade do sistema de classificação. Esses sistemas, eles criam grupos definidos por limites numéricos descontínuos e os solos apresentam características variáveis, né? Entretanto, a classificação é necessária para que a gente possamos transmitir do conhecimento. Do lado direito, vocês estão vendo que existe 4 soluções aí do tipo de material. A solução 1, 2, 3 e 4. Vocês podem perceber as variantes nos horizontes do, dos solos. O nosso querido Tesarg, né, o pai da mecânica dos solos, ele, ele classificou um sistema sem índices numéricos para identificar os grupos que é totalmente inútil. Por exemplo, areia bem graduada, areia é como se fosse um limite 1 e a bem graduada como se fosse limite 2. Nesse sistema de classificação, que constitui o primeiro passo para a previsão do comportamento do solo,
essas informações ela não pode ser supervalorizadas e devem ser amadurecidas para definir parâmetros mais adequados, né? Vocês vão perceber daqui para frente que nas duas classificações que nós vamos falar, parece que é muito complicado, porque vai existir, tanto nas duas tabelas, vai existir misturas de solo, como tipo areia, silto arenoso, argila, areno-siltosa, né? E na outra tabela, plasticidade maior do que 6, menor que 6, e assim por diante, né? Então, uma forma de classificar o solo é pela origem. Se esses solos são residuais e solos transportados. Nós já falamos isso na segunda aula, né? Eu pus entre parênteses aluviais e coluviais, né? E através da sua evolução pedogenética, a classificação pedológica dos solos, tá certo? Por características peculiares, né? Presença de mica, né? Estrutura, e pelo tipo e comportamento das partículas, né? Que esses solos, que tipo de partículas, nós já dimensionamos aqui, né? É, areia, argila, silt, né? O tamanho das partículas, mais ou menos, para a gente ter uma ideia. Então, são sistemas de classificação baseado em propriedades e índice, que são mais empregados na engenharia, que é a granulometria e limites de Atterberg. Então, nós vamos falar primeiramente sobre o Sistema Unificado de Classificação dos Solos, que é abreviado por SUCS, né? Esse sistema, onde que é utilizado o SUCS? O SUCS é utilizado principalmente na construção civil, principalmente na área de fundações, tá? E onde que esses solos são predominantes para você ter o cuidado suficiente para você construir a sua estrutura e determinar que tipo de fundação para aquele solo ali localizado. Então, ele, no Sistema Unificado de Classificação, ele é baseado tão somente na distribuição granulométrica dos solos. Então, esses solos são classificados por fração granulométrica, dominante e subdominante, como tipo assim, argila arenosa, areia siltosa, silt argiloso. E são denominados por duas letras, né? Essas letras, elas são determinadas, tá? Por causa do inglês. Então eu dei exemplos aí, ó, S, W, CH e CL, né? Qual que é o principal tipo? G de pedregulho, né? S de areia, né? M de silt, G de argila e O de orgânico. Todas são palavras inglesas, né? E aí vem, né, os dados complementares: W bem graduado, P mal graduado, H alta compressibilidade, L baixa compressibilidade e PT turvo. Então, ó, se a gente pegar aqui, ó, o SW aqui, se você vir aqui, é areia, né? Areia bem graduado, né? CH, C de argila, né? L de baixa compressibilidade. Então é uma argila de baixa compressibilidade. Então, a primeira etapa que você tem que verificar no sistema, no SUCS, é verificar a porcentagem de finos, né? Se ela for menor que 0,075 milímetro, que é a peneira 200, presente no solo, então, no caso do SUCS, quando ela for menor do que 50%, o solo ele é granular, ou ele é pedregulho, ou ele é
areia, né? Maior do que 50%, o solo é fino, ou ele é argila, silt ou orgânico. No caso dos solos granulares, GOS, a gente tem que observar qual faixa tem maior quantidade. Se o solo tiver 30% de pedregulho, 40% de areia e 30% de finos, ele será classificado como areia, né? Então, presta atenção. Se eu fizer uma classificação, fazer uma análise granométrica de um solo, e se esse solo meu tiver 30% de pedregulho, 40% de areia e 30% de fino, automaticamente ele é classificado como areia, né? Então é classificado primeiramente como essa. Característica complementar no caso ainda estamos falando dos solos granulares, né? O teor de fino menor do que 5%, né? Nas aulas presenciais, quando a gente for para o laboratório, a gente vai fazer ensaios de sedimentação para determinar se o material o quantitativo de argila e silt. Quando ele for bem graduado, que é o W, né? No caso para o pedregulho, o CU ele tem que ser maior que 4 e o CC ele fica entre 1 e 3. No caso da areia, que é o S, o CU ele tem que ser menor do que 6 e ele tem que ficar entre 1 e 3. Nós temos exemplos aí de solos granulares, CC, né? 3 gráficos, dando um exemplo, que a curva tende a ser descontínua, quando o CC for menor do que 1, né? A curva tende a ser descontínua, a falta de grãos com certo diâmetro. Se no caso o CC aí for maior do que 3, a curva tende a ser muito uniforme na parte central, né? E se ela ficar entre 1 e 3, é uma curva suave, ok? Nós temos 2 exemplos aí de areia. Nós temos a areia de Copacabana lá do Rio de Janeiro e a areia do Rio Tietê, né? Vocês podem perceber que quando ela passa no diâmetro de 60, ela tem, no caso da areia de Copacabana, ela tem 0,24 milímetro, e no caso da areia do Rio Tietê, o diâmetro de 60 é 0,8 milímetros. Tá? O D10 na areia do Copacabana é 0,1 e o D10 é 0,12 no caso do Rio Tietê. O CNU 2,4 e o CNU é 6,6. São 2 exemplos, né, de porcentagem que passa, né, de acordo com o diâmetro dos grãos. E, continuando nos solos granulares, o teor de finos, quando ele for menor do que 12, a característica secundária F de finos, ela não é mais uniformidade de granometria. Então a gente tem que usar a carta de plasticidade, né? Aí entre parênteses nós temos aí pedregulho argiloso, areia argilosa, pedregulho siltoso ou areia siltosa. Se o teor de finos ficar entre 5 e 12, é recomendado que sejam apresentadas 2 características intermediárias. Então, deu um exemplo aí, ou seja, uma areia mal graduada, porque S é de areia, P significa mal graduada, e uma areia argilosa, ok? Então, solos grossos aí, vou falar meio por cima, vocês vão dar uma olhadinha, né? Tudo que nós falamos aí sobre o pedregulho, sobre a areia,
ter as tabelinhas aí para vocês seguirem normalmente. Que quando for fazer o exercício, né, a tabela ela é muito importante para vocês inserirem na tabela para resolver as tarefas, tá? Agora, pelo Sistema Unificado de Classificação dos Solos, o SUCS, nós vamos falar sobre os solos finos, que é o silt, argila ou orgânico, né? Se a fração fina ela é predominante, a classificação dos finos se dá pelos índices de consistência e não pelas porcentagens das frações granulométricas de silt ou argila. E você, provavelmente a gente vai ver também no laboratório, a carta de plasticidade, Casagrande, são solos de comportamento argiloso acima da linha A e os solos orgânicos e sultosos abaixo da linha A. As características complementares desses solos finos, que é a compressibilidade, principalmente quando o material é argiloso, quanto maior o WL, né, mais compressível o solo. Então a linha B ela delimita esse comportamento quando o WL é maior do que 50%, o H é altíssimo. E quando ele for menor que 50%, a compressibilidade dele é baixa no caso do L. O que é compressibilidade? Compressibilidade é a relação independente do tempo entre a variação de volume, quando ele se deforma, e a tensão efetiva do solo. Então, é essa propriedade que os solos têm de ser suscetíveis à compressão, principalmente o silt e argila, mais argila. Os decréscimos de volume, as deformações desses solos, eles podem ser atribuídos de maneira genérica a três causas principais: a compressão das partículas sólidas, compressão dos espaços vazios do solo, já vimos na primeira aula, né? Com a consequente expulsão da água, no caso de solo saturado, e a compressão da água ou do fluido existente nos vazios do solo. Nós temos aí a carta de plasticidade, né? Nós temos a linha A e a linha B, né? Aí a gente determina o índice de plasticidade através também do aparelho de Casagrande, que nós vamos ver no laboratório, né? Do lado direito, aí nós temos a equação IP igual a 0,73, que multiplica, entre parênteses, o WL menos 20, e na linha B, WL é igual a 50%, né? Nós temos um exemplo aí, ó, o WL igual a 70, o WL aqui é igual a 70, tá? E o IP desse material é 40. Notadamente, eu já sei por experiência que sem mostrar a carta de plasticidade, eu sei que o material ele é argiloso de alta compressibilidade. Mas o leigo que está começando a aprender e que está tendo conhecimento da carta, né, basta ele fazer o segmento, que você vê que ele fica posicionado acima da linha A e depois da linha B, então ele é um CH. Então o limite de liquidez dele é 70 e o índice de plasticidade 40, ele é uma argila de alta compressibilidade. Temos outros exemplos, essa faixinha que vocês estão vendo aqui, tá? Os índices próximos das linhas A ou B, ou sobre a faixa de P entre 4 e 7, tá? Essa linha consiste em classificações intermediárias e as duas classificações são apresentadas como a gente falou anteriormente. Exemplo SC-SM ou CL-CH, tá bom? Aqui está um exemplo de duas classificações, tá bom? No SUCS, então, parece confuso, né?
Do lado direito, na parte de baixo aqui, nós temos a carta de plasticidade, tá? E temos aqui, ó, a porcentagem da peneira 200 menor do que 50 e a porcentagem da peneira maior do que 50. Se eu passei uma certa de quantidade de material, menos de 50% na peneira 200, eu sei que ele é pedregulho ou areia, tá bom? Se passou mais de 50%, ele provavelmente vai ser um desses três materiais aqui, argila, silt e orgânico, tá? Com uma determinada subclassificação, né? Cl ou CH, Ml, MH, OL ou OH, e dependendo do limite de liquidez desse material aqui, a gente vai para a carta de plasticidade e para a gente determinar que tipos, se é um Cl, se é um CH e assim por diante. Onde é que eu sei que quando é um pedregulho? Quando o pedregulho ele é maior, né, do que a areia, tá certo? A gente determina que ele automaticamente é um pedregulho, né? Então, se esse material ele passar menor do que 5%, né, a gente vai ter que determinar o CNU e o CC, tá? Para ver se ele a subclassificação dele, se é GW ou GP. E assim sucessivamente aqui. Tudo depende aqui, eu não sei se vocês notaram, através da peneira 200, tá bom? Então, na hora que for dada uma tarefa para você determinar um tipo de solo, no SUCS, basta você vir na tabela, tá certo? Ou quando você fizer uma granometria de um solo e quando fizer a distribuição. Nós já vimos na aula 4 como se faz a granometria, ok? Então basta a gente classificar esse material. Então, ó, resumindo, para a classificação pelos SUCs, é necessário que a porcentagem de pedregulho é a fração que passa pela 76,2 milímetros e é retida na peneira número 4, que é a peneira 4,75 milímetros. Quando é a porcentagem de areia, é a fração que passa na número 4 e é retido na peneira número 200, que é 0,075 milímetros. Quando é a porcentagem de silt e areia? A fração mais fina que 0,075 milímetros. E a gente determina o coeficiente de uniformidade, que é o CU, e o coeficiente de curvatura, que é o CC. O limite de liquidez e o índice de plasticidade da fração do solo, desses solos finos, eles são determinados que passa na peneira número 4. Então, ó, fração fina, porcentagem que passa na peneira número 200. Fração grossa, porcentagem retida na peneira 200. A fração de pedregulho, porcentagem retida na peneira número 4. Fração de areia é que fica na retida no número 10 e a porcentagem retida na número 4. Aí está um sistema unificado da SUCS, a classificação dos solos, quando é grossos, orgânicos e finos, dá para vocês visualizar. Eu acho a tabelinha mais fácil de visualização e para, por exemplo, dar alguma tarefa para determinar, em vez de ser essa tabelinha, né? Aquela tabela da SUCS, ela é melhor para visualização, para você determinar que tipo de solo que é. No exercício 1 aí, ó, eu dei um exemplo.
Com os dados apresentados a seguir, classifica os solos A e B por meio dos SUCs, né? O índice de plasticidade aqui, ó, do solo A é 30 aliás, desculpe, o limite de liquidez é 30 e o plasticidade é 22. E do solo B, o índice de liquidez é 26, o índice de plasticidade é 20. Então eu quero que basta vocês irem lá na tabelinha, tá? Então, ó, eu resolvi a primeira. Eu quero que vocês resolvam a segunda para fazer um treinamento, tá? A porcentagem do solo que passa na peneira 200 é 8 e a porcentagem que passa na peneira 4 é 100, né? O CU é 0,135 dividido por 0,085, então o grau de curvatura é 1,59. Então ele é menor do que 6, tá? O CC é 0,12 elevado ao quadrado dividido por 0,100 vezes 0,85, 1,25 é maior do que 1, tá? Então, ó, o limite de liquidez é 30, tá? Então, o índice de plasticidade é 30 menos 22, que vai dar 8, é maior do que 7, então ele está acima da linha A. Ok, gente? Faça o exercício, o solo B, tá? Fazendo o treinamento. Qualquer dúvida do exercício, novamente a gente possa classificar isso aí. Ok? Tá? Isso aí são critérios para atribuição dos símbolos de grupos, né? Ok? É um exemplo, né? Areia pura, areia, pedregulho, solos grossos, né? Silt e argila, os solos finos, né? É o que pode representar, tá certo? Ali no exercício 1 do solo A, só para dar um exemplo, né? O IP, ó, o IP foi maior do que 6, né? Então ele é representado acima da linha A, tá? Então o solo A é SPSC, é né? São pedregulhos totalmente, são areia, né? Areia argilosa, né? Tá? Agora vamos falar sobre o sistema rodoviário de classificação, através da ASTO, HRB ou TRB, né? Muito empregado na engenharia rodoviária, também baseado na granulometria e também nos limites. E eles são classificados em 7 grupos, são diferentes a classificação em relação a SUCs. A classificação dele vai de A1 a A7. No caso, os grupos A1, A2 e A3, que são materiais granulares, diferentemente dos SUCs, eles são 35% ou menos que passam na peneira 200, e os grupos A4, A5, A6 e A7, que são materiais mais finos, eles passam mais de 30%, 35% na peneira 200. Aí está a tabelinha, vocês podem ver que existe uma diferença em relação a SUCs. A SUCs, enquanto que ela aqui é menor do que 50, no sistema rodoviário, ele é mais abrangente. Ele passa aqui, ele é menor do que 35 aqui, quando o material é granular, e quando ele é maior do que 35%, ele é um material fino, né? Aqui está a carta de plasticidade no caso do sistema rodoviário.
O solo ele só será classificado no primeiro grupo de encaixe de cima para baixo, né? Então você classifica primeiro o solo em cima, de cima para baixo, tá? Como é que você faz essa classificação? É pelo tamanho dos grãos, né? O pedregulho é fração que passa na peneira 75 milímetros e fica retido na 2, é completamente um pouco diferente da Sux, que da Sux, quando é pedregulho, ele fica retido na 4, não na 2, né? Areia, fração que passa na 2 e fica retido na 200, silt e argila é a fração que passa na peneira 200. Plasticidade. Para se você determinar a plasticidade do solo fino, o termo siltoso é aplicado quando as frações finas dos solos têm um IP menor ou igual a 10, já o argiloso, o IP é maior ou igual a 11. Se é seixo e pedras, né, quando ele é maior que 75 milímetros, a sua presença eles são excluídos para a classificação. Se você, no caso, fazer uma coleta e ele passar na peneira de 1 polegada, a sua presença ela é excluída na classificação. Então, essa tabela ela é interessante porque é, é uma tabela da HRB adotada pela ASTO, tá? E o solo ele é classificado no primeiro grupo de encaixe da esquerda para a direita. Então, da esquerda para a direita, tá certo? Embaixo nós temos classificação dos solos bem finos, né? E, e o solo A7 ele tem uma peculiaridade. Se o P for menor ou igual o limite de liquidez menos 30, ele será um A75. E se o IP for maior do que o limite de liquidez menos 30, ele será um A76, né? É um solos bem argiloso, tá? Ele é fraco a pobre. Então, como é que você avalia a qualidade, por exemplo, do subleito que faz parte da pavimentação? É um material mais nobre, né? E a gente avalia através do índice de grupo, que a gente chama de IG, e são grupos e subgrupos do solo, e esse índice vem entre parênteses após a designação do grupo e subgrupo, tá? Existe aí, ó, essa formulazinha aí, não se preocupa com ela quando a gente for fazer uma tarefa, tá? Se o equivalente de areia for menor do que zero, se ele for negativo, né, você determina que o índice de grupo é zero, né? O índice de grupo é sempre um número inteiro, né? Se ele der 1,1, então ele é 1. Se der 1,2 é 1, até 1,4 ele é 1, né? De 1,5 para cima, você tem que jogar 2 e assim sucessivamente, tá? O índice de grupo do A1A, A1B, A24, A25 e A3 é zero. Isso já está especificado. Se você determinar um grupo A24, você automaticamente o índice de grupo é zero. O índice de grupo dos A26 a A27 eles são calculados só com a segunda parcela da equação, né? Que é essa aqui, ó, 0,01 que multiplica P que passa na peneira 200 menos 15 que multiplica o índice de plasticidade menos 10, tá? Então, ó, nós temos exemplos aí, o índice de grupo. Esse Pzinho é o teor de silt mais argila do soja, ou seja, a porcentagem que passa na peneira, número 200, né? Então, o A aí, ó, é P menos 35. Se passa mais do que 75%, adota-se 75. Então, você pega 75 menos 35, tá? E aí você vai achar 30,
que vai multiplicar por 0,2. E para cada letra aí você tem uma condições, né? Então, o seu índice de grupo, que vai ser o resultado final obtido, deve ser um número inteiro de aproximação acima, tá? Então, a qualidade do desempenho de um solo como subleito, ele é inversamente proporcional ao índice de grupo. Então, o índice de grupo, quando ele é zero, o solo ele é totalmente ótimo quanto à capacidade de suporte, que geralmente todos os solos para pavimentação você deve obedecer com o índice de grupo é igual a zero. Se o índice de grupo for igual a 20, o solo é péssimo. Então, esse solo é inadequado, por exemplo, para utilizar na pavimentação, subleito, subbase, base. Ele deve ser, provavelmente, ele pode ser utilizado na terraplenagem. Nesse exercício 2, eu gostaria que vocês classificassem os solos pelo sistema TRB ou HRB e calculando também o índice de grupo e também pela tabela dos SUCs para vocês compararem. Então foi descrito aí, ó, 3 tipos de solos, tá? E gostaria que vocês treinassem aí. Qualquer dúvida, tá? Qualquer dúvida, entre em contato comigo no WhatsApp, que eu vou dando as dicasinhas para vocês aí. Tem um primeiro exemplo do solo A, tá certo? Eu coloquei aqui a descrição do solo A, ó, porcentagem que passa na peneira número 10. Peneira número 10, ele passa 50% máximo, aqui ele passou 83, então não é solo 1 a 1. No número 40, tá? Ele passa 48, tá certo? O máximo que ele passa é 30. Então, você já pode descartar o solo A1A. Solo A1B, né? A condições de que passa na peneira número 10, ele passa, não fala nada, tá certo? Em compensação, na peneira número 40, o máximo é 50, que ele passou 48, então ele se enquadra. No caso da peneira número 200, ele passou número 20, então o máximo que ele passa aqui é 25, tá? Então provavelmente ele pode ser A1B. Ele não é o A3, porque na peneira número 40 ele passa no mínimo 51 e 10 máximo na peneira número 200, então a gente vai discordar da A3. No caso do A4, na peneira 200, ele passa 35 no máximo e aqui passou 20. Então pode ser A24. No caso A25, A26, A27, ele é inviável pelas condições que passa na peneira 200, tá? Em compensação, o limite de liquidez é 20 e o índice de plasticidade é 5. Então, o A3 não é, e o 10 aqui do A4 é o máximo, então está praticamente descartado. Eu concluo que o meu solo é A1B. O solo será ser classificado no primeiro grupo de encaixe da esquerda para a direita. De qualquer maneira, ele obedeceu que o índice de plasticidade dele é 5. Tá? Faça aí o solo B e o solo C, tá? E qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo WhatsApp. O exercício 3 pede-se para calcular o índice de grupo de um solo A6, tá? Em que 65% do material passa na peneira 200, tá? E o limite de liquidez é 40 e o índice de plasticidade é 12,5, tá bom?
Já fez até aí, ó, eu acabei fazendo o exercício, mas faz a conferência aí da tabela HRB para vocês sentirem como é que a gente calcula, né? Para passar, para se calcular o índice de grupo, tá bom? Aí, novamente, a tabela é uma comparação dos grupos de solos, como é que você acha pelo grupo ácido e como é que você acha pelo SUCS, né? O solo A1A na ácido, né? Ele é um SW, um SP, uma areia bem graduada e uma areia mal graduada, né? Ou um pedregulho bem graduado, ou é, uma areia siltosa, vamos dizer assim, ok? Esse grupo também, eu fiz o inverso do sistema unificado para os SUCs, né? Para ácido, né? É interessante vocês observar que existe uma para vocês seguirem aí o tipo. Quando é para pedir para SUCs, vocês fazem pela SUCs, que é basicamente para determinar na construção civil, e a TRB é utilizado pra, na área rodoviária. Tá? De qualquer maneira, a limitação dos finos ela é feita em geral pela plasticidade. Vocês viram que tem as cartas de plasticidade, e na tradição rodoviária, por exemplo, europeia e norte-americana, na maior parte das vezes esses finos reduzem a permeabilidade dos materiais e sua rigidez. Eles aumentam a sua deformabilidade e principalmente aumenta a expansão volumétrica e presença de água, o que causa também uma redução da sua resistência. Isso aí é uma classificação geotécnica que a gente chama de MCT, miniatura compactada tropical, e essas características indesejadas dos finos, elas podem não ser observadas em solos tropicais, né? Isso só serve para na execução rodoviária europeia e norte-americana. Em compensação, os professores, isso é um adendo, gente, tá? O que eu vou falar aqui geralmente é utilizado no estado de São Paulo, em outros estados não se segue os professores Nogami e Villabor, que são engenheiros do Departamento de Estrada e Rodagem do Estado de São Paulo, e eles são também professores da USP, e eles publicaram em 1981, quer dizer, 40 anos atrás, uma classificação de solos que aplicam sobre solos tropicais para obras viárias, né? Essa classificação ela tem finalidade principal separar solos de comportamento laterítico, representados pela letra E, daqueles de comportamento não laterítico, representados pela letra N. Por quê? Basicamente, o estado de São Paulo, na construção de estradas, no caso de pavimentação, eles fazem de tudo para executar com solo laterítico, que não é o caso de outros estados. Então, é uma peculiaridade do estado de São Paulo, por isso que existe essa classificação, principalmente é utilizada no estado de São Paulo. Eu vou passar meio por cima, porque especificamente para o estado de São Paulo, eu sou obrigado a dar essa especificação, esse sistema, porque algum dia alguém pode trabalhar no estado de São Paulo e já pode ter um pouquinho de conhecimento desse limite de classificação, no caso, para o estado de São Paulo. Então, existe, né? Vocês podem observar que essa tabela, os valores e propriedades dos grupos, a fonte de censo,
com C cedilha mesmo, tá, gente? De 2007, é utilizado não para o mini CBR, sem imersão com imersão. A gente pode ver isso em laboratório para a gente fazer uma comparação entre o que utiliza do estado de São Paulo e usualmente o que a gente utiliza aqui em Mato Grosso do Sul. Então, essa tabelinha aí da classificação geotécnica MCT, né? Vocês podem ver aí que é basicamente em cima de solo laterítico. Ele pode ser areia, pode ser solos não lateríticos, siltosos, arenosos e assim por diante, tá? Então, gente, tem um exercício aí, eu gostaria que vocês fizessem, né? Com os dados obtidos no laboratório dos ensaios de granulometria e plasticidade para 3 amostras de solos, A, B e C, né? Determine o coeficiente de curvatura, B, o coeficiente de uniformidade, C, o índice de plasticidade e D, classifica essa amostra de acordo com o sistema HRB ASTO e SUX. E no caso do ASTO, faltou uma letra T aqui, indica os materiais predominantes de comportamento como subleito. Tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição no WhatsApp para resolver. Aí tá, eu fiz questão de colocar, tá certo, a faixa granulométrica do solo A, B e C. Ok? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que façam bom proveito e qualquer dúvida estou à disposição. Tá bom? Até a próxima aula.